noite a todos. Nós, como os adolescentes, precisamos ser assim, né? Até nos piores lugares a gente pode ir se tivermos com amigos. Dos melhores é difícil da gente ir se não tiver entre amigos. No caso, nós estamos no melhor lugar para os nossos filhos, para as nossas caminhadas e entre amigos. Então, não pode haver lugar melhor. Parabéns pela decisão de vocês de estarem aqui hoje. Era final de tarde e aquela bola vermelha extremamente imponente e bela já estava se aproximando da linha do horizonte. Poucos eram os vegetais, raros os animais. Não havia dúvida, era um deserto. Mas um deserto só de animais e vegetais, porque havia cerca de 5.000 pessoas naquele deserto. 5.000 pessoas no deserto. É um fenômeno. O que elas estariam fazendo ali? Buscando, andando atrás de Jesus Cristo. Quem tem cachorro em casa sabe que quando a gente chega no final do dia, mesmo que você já tenha dado alimento, mesmo que se você já tiver dado água, tiver feito o cafuné dele, você anda pela casa e ele atrás. O que acontece? Você quer o quê? Por que você está aqui? Falam que Chico Xavier uma vez foi convidado para ir para uma cidade muito pequena e o dirigente falou assim: olha, é uma reunião só para os trabalhadores que nós vamos fazer aqui. E aí Chico falou assim: então eu faço o seguinte, não fale para ninguém que eu vou, para não causar tumulto na cidade. E eles combinaram e assim foi feito. Quando chegou, a rua estava interditada. O centro completamente entupido de gente, nas cadeiras, nos corredores, nas janelas, no jardim e na rua em frente. O presidente ficou morrendo de vergonha. O que o Chico vai pensar de mim? E quando abriu os trabalhos, falou assim: Chico, você me desculpe, mas realmente a gente não falou para ninguém. E aí Chico saiu-se com essa: é que eles estão com muita saudade de Jesus. O cachorrinho corre atrás do dono sem nem saber por quê. Nós vimos até uma casa de oração, não só espírita, porque nós temos um vazio muito grande, nós temos uma solidão muito forte, quer seja casado ou não, família grande ou não, envolvido em multidões, nós temos uma solidão grande dentro da gente, uma carência de compreensão, uma carência de lugar no mundo, de sentido na vida. Por que a gente veio até aqui? Por que o cachorrinho continua atrás do dono? Naquela tarde, aquela multidão já tinha ficado o dia inteiro no deserto atrás de Jesus Cristo. Já tinha ouvido os ensinamentos, já tinha sido curada. E os discípulos foram até ele preocupados: mestre, dispensa esse povo. Eles estão o dia todo aí, ninguém comeu ainda. Tem idosos, mulheres, adolescentes. Dispensa esse povo para que eles vão até a cidade mais próxima, se resolver, se alimentar. Ele falou: não, deem vocês a eles de comer. Imagina a cara do discípulo. Como? 5.000 pessoas. E aí, como a gente vai fazer isso, mestre?
será que nós vamos comprar com o dinheiro que a gente tiver aqui para 5.000 pessoas? E aí ele falou assim: manda que eles se assentem na areia em grupos de 50. Tá bom. Quem pode manda, obedece quem tem juízo. E daí Jesus perguntou: o que vocês têm aí de comer? Ah, nós temos esses 5 pães, esses 3 peixes. Mas o pessoal está aí sentado já, 5 pães, 3 peixes. Então vamos lá. Ele dá aqui os pães, dá aqui os peixes. Ele levou o pão, ele levou os peixes e começou a tirar pedaços do pão. E passava para os primeiros discípulos e eles tirando pedaços do pão. E eles passavam para outros trabalhadores, repartindo, separando, tirando pedaços do pão. Chegando até os vários grupos, aqueles pedaços de pão. Final da história, alimentaram-se todos e sobraram 12 cestos dinários de pão. E os peixes também. No dia seguinte, Jesus atravessou o lago e foi para outra margem, porque sabia o que aconteceria. Chegando lá, ao chegar na margem, uma multidão de pessoas. E ele, olhando para as pessoas, viu que muitos eram aqueles do outro lado do lago. E ele falou para as pessoas assim: vocês estão aqui atrás do pão que perece. Busquem, trabalhem, vivam pelo pão que permanece. E aí a gente fica imaginando, só como exercício de pensamento, os fundadores do Semente de Luz. Antes de fundar essa casa, tudo planejado lá em cima, porque quem trabalha aqui está sempre a serviço, sempre em parceria, sempre sob orientação, e falando assim, para Jesus, nós vamos organizar para poder fazer o papel do Consolador Prometido, que é o papel do Espiritismo, de explicar a boa nova, explicar o Evangelho para as pessoas, resgatar aquele Evangelho mais puro que foi tão distorcido para obrigações humanas. Hoje em dia, quem chega numa organização cristã parece que para ficar de bem com Deus tem que pagar o dízimo e louvar bem gritado. Isso não está no Evangelho. Jesus nunca defendeu o dízimo. Tem que batizar, crismar, comungar e casar, tomar extrema-unção. Isso não está lá. Precisa ser trazido de volta o Evangelho, e veio o Consolador Prometido para fazer isso. Mas talvez, hipoteticamente, os orientadores, os fundadores espirituais da casa chegassem para Jesus e falassem assim: mas nós temos que falar para as pessoas para dar um tempo para as pessoas, para elas poderem resolver os seus problemas de saúde, os seus problemas de falta de ocupação do seu tempo, de falta de espaço de expressão para a sua boa vontade. Nós temos que dar espaço para as pessoas resolverem, serem atendidas nas suas perturbações espirituais, nas suas angústias pessoais e individuais. E talvez nesse momento Jesus tenha falado para os nossos instrutores aqui da casa: deem vocês a eles de comer. E aí a casa foi estruturada. Para quem conhece outras casas espíritas, sabe que você tem 2 dias por semana, 3 no máximo de reuniões públicas. Aqui são 6, por enquanto.
Não sei. Tenho a impressão que daqui a pouco, sexta-feira, vai acabar ficando bem. Se você agendou e vem uma hora antes, você vai passar pela orientação individual, onde atendentes mediunizados vão poder passar a orientação da sua situação, do que você está precisando. Na sexta-feira também tem um atendimento voltado às perturbações espirituais. De 15 em 15 dias, mais ou menos, você vai ter a fluidoterapia, que é o apoio para as doenças físicas, materiais, que não substitui a ciência. Sempre as pessoas são orientadas a fazerem seus atendimentos. 4 turmas por semana de cursos, para que a gente perceba, além do sintoma imediato, atenda a nossa profunda sede. Nós precisamos encontrar e buscar e saber os caminhos de buscar o sentido da vida, porque não basta você resolver os problemas imediatos, nós temos que buscar o mais profundo. Isso só nessa casa. Depois você tem espaços como na banca para atender a nossa sede de estudo através dos livros da literatura espírita e o bazar. E no Sementinha é multiplicado o pão mesmo, né? É multiplicado o recurso, a assistência à escola, às famílias, além da assistência espiritual. Então, deles vocês de comer. E nós vimos aqui por quê? A maioria das pessoas, se a gente fizesse uma pesquisa, você está vindo aqui por quê? As respostas iam ser as mais variadas, não é? Haveria entre nós uma porcentagem, que eu não sei dizer, que está vindo aqui por causa de doenças. A doença chega até a pessoa, é a primeira lembrança que a gente tem, uma cama de hospital. Uma semana de cama de hospital, você tenta lembrar como é que é o Pai Nosso, né? Pai Nosso, depois vem o que, né? E aí a gente vai lembrando de Deus. Mas também outras pessoas estão com problema de sono, perturbações espirituais, conflitos em casa, problemas sociais. Os problemas são os mais variados. Mas no fundo, nós estamos vindo aqui por saudade de Jesus. A gente pode até não identificar, a gente pode até não saber que a nossa solidão, que a nossa cura, que os nossos problemas são curados por Jesus. Mas que Jesus é esse? É o Jesus personagem que teve há 2018 anos na Palestina? É a pessoa, é o fundador de uma religião? Será que é esse Jesus que nós precisamos? Não, é o Jesus no que ele simboliza. O que Jesus simboliza? Jesus é o médium de Deus. E Deus é? Deus é amor. É por isso que somente nós vamos a Deus através de Jesus, mas não através de Jesus, cristianismo. Nós só vamos a Deus através de Jesus, que é no que ele simboliza. Nós só chegamos até o amor através das práticas de solidariedade, de empatia, fazendo ao próximo aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. E por isso que todos esses serviços que eu rapidamente listei ligados ao Semente de Luz são tocados por voluntários. E isso é um negócio muito interessante, porque é tipo uma mão lava a outra. Quem acha que os voluntários aqui são pessoas resolvidas, que está tudo bacana, perca a ilusão. É que nem a AA. Você vai na primeira reunião do AA, tem uma pessoa falando na frente, você fala: nossa, deve ser um especialista, um médico, um psicólogo, que bacana, vou falar com o cara. Aí meia dúzia de palavras você já descobre: ih, o cara é alcoólatra também. Caramba, como é que pode um bêbado falando pro outro? E a força é essa. Aqui é tudo bêbado, gente. E espiritual, por favor.
Nós aqui somos todas pessoas que têm problema, só que nós já temos os estágios do AA. O primeiro passo do AA, que é fundamental para quem está iniciando no Semente de Luz, é: eu tenho um problema. Porque tem muita gente, e vocês sabem disso, parentes de vocês, amigos de vocês, que tem os mesmos problemas que vocês ou mais graves e que não buscam ajuda espiritual. Esses são os mais problemáticos, porque quem não tem problema não tem solução. Quem não vai atrás, quem acha que não tem problema nenhum, vai resolver o seu problema quando? Vocês são alcoólatras que estão no primeiro passo. Vocês reconhecem que tem um problema e estão batalhando pela solução. A diferença dos alcoólatras daí para os alcoólatras trabalhadores é que nós estamos no 12º passo. O 12º passo do AA diz que a cura profunda do alcoólatra se dá quando ele ajuda outros alcoólatras. Com a força do seu exemplo, com a força da sua dor, ainda em meio às suas batalhas, ele tem mais autoridade, mais possibilidade de empatizar e de ajudar as pessoas que estão na mesma condição que ele. Por isso que na reunião do AA, as pessoas começam as suas falas falando: eu sou alcoólatra e estou em abstinência, e aí varia. Há 2 anos, há 3 anos, às vezes eles contam os dias, as horas, né? Nós aqui temos essa possibilidade de nos libertar, libertando, nos limpar, limpando, tipo uma faca que no geral você afia numa cozinha, uma na outra. E assim que Deus, assim que a vida vai nos colocando juntos. Sempre a nossa caminhada, se você perceber, ela vai do objetivo da matéria para o espírito. Até, por exemplo, um casamento, uma relação, a relação conjugal, ela geralmente tem uma atração pela aparência, pela sexualidade. Você vai ter uma atração externa ainda para a pessoa. E gradativamente aquela atração pode se transformar em algum grau de maior profundidade, de maior afinidade, e daí pode se transformar numa relação mais duradoura. Tudo é assim na nossa vida, é do externo para o interno, do material para o espiritual, mas precisa do material para fazer com que a gente se una. Por exemplo, todos nós somos espíritos e viemos da pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lugar. Por que inventar esse negócio de reencarnar na Terra? Nós estamos bem lá, para que ficar com essa corrupção, terrorismo, esse monte de coisa aqui, para quê? É muito interessante porque no mundo espiritual é o território das homogeneidades. Você vai ter o Vale dos Suicidas, o Vale dos Drogados, as cidades espirituais muito avançadas, onde praticamente todos os espíritos vibram numa faixa muito elevada, as medianas, onde os espíritos estão numa faixa mediana, e assim por diante. É o território das homogeneidades. E as pessoas tem ou não tem impulso de acordo com o seu nível de maturidade espiritual, impulso de trabalhar, impulso de estudar, impulso de realizar. A gente vem aqui para a Terra, nós somos meio que obrigados a nos associar. Se o homem não tivesse associado, se nossos ancestrais não tivessem se associado, nós teríamos sido comidos pelos animais. Porque nós não somos os animais com melhores dentes, com melhores garras, nós não somos os animais mais fortes. A gente só existe, só está até aqui como espécie, porque o homem é capaz de se associar. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, se juntar, o bicho foge. Se juntar o bicho, nós aprendemos isso, nossos avós aprenderam isso, nós mesmos em outras vidas, e é por esse associativismo é que nós ficamos aqui. Nós precisamos nos associar mais para quê? Para trabalhar. Alguns trabalhos você acha que faz sozinho, na verdade não faz. Mas vamos pegar uma construção civil.
Você precisa de 30 homens para erguer um prédio, 30 engenheiros. O que você acha? Sobe o prédio? 30 arquitetos. Sobe? 30 mestres de obra. Precisa do quê? De inúmeras funções: azulejista, encanador, eletricista, mestre de obra, servente, pedreiro e engenheiro, arquiteto, etc, etc. Então nós viemos aqui e Deus deu uma parte, talentos diversos, que a gente precisa fazer o quê? A gente é obrigado a quê? Por que essa diversidade? Se a ameba tem uma criação, tem uma procriação individual, vocês lembram da aula de ciência? Como é que a ameba se reproduz? Ela vai crescendo, crescendo, de repente ela começa a fazer cinturinha. Aí ela faz uma cinturinha, faz uma cinturinha, faz uma cinturinha. Quando a cintura aperta muito, ela vira 2. Por que a gente não reproduz assim? Por que Deus obrigou a gente a se relacionar? Essa coisa tão difícil que é para o homem entender o universo feminino. É um mistério. E essa coisa tão difícil para a mulher, que é entender o universo masculino. E a gente precisa cooperar. Por que Deus obriga a gente a cooperar entre as profissões, entre as nações? Então vocês acham que o japonês tem muita coisa para ensinar para o brasileiro? Nesses tempos de corrupção, cada vez que a gente vê um escândalo de corrupção no Japão, a pessoa se mata assim, fala: meu Deus do céu, suicídio coletivo aqui ia ser uma festa. Mas as pessoas também se matam, os adolescentes também se matam lá por não passar de ano. Porque nas sociedades tradicionais você leva o teu sobrenome para a escola. Você não está lá como Maurício. Você está lá como representante de uma família. E se você não passa de ano, você está desonrando o nome da família. E é muito comum, ainda hoje, que adolescentes se suicidem por não passar de ano. No Brasil, quantos fenômenos desses você já viu? Nós temos muito para ensinar para os japoneses, como no campo da emocionalidade, no campo da manifestação da alegria. E eles têm muito para ensinar para a gente no campo do respeito aos antepassados, da organização social. Todos nós temos muito uns para ensinar para os outros, homens para mulheres, mulheres para homens, ricos para pobres. Só que nós fizemos de tudo isso luta de classes, luta comercial, luta de povos, guerras. Esse absurdo todo. Nós temos chamamentos na matéria. É pela matéria, é pelos problemas da carne que nós viemos até Deus. É ou não é? Se não tivesse perturbação, poucos de nós estaríamos aqui. É ou não é? Ah não, vocês devem ser espiritualizados. Iluda-se. A gente vem porque a água bate, você entende? A porca torce o rabo. O problema chega. Eu digo que quem tem um problema já tem dois, né? Bom, a questão aparece, e quando aparece a questão, quando aparecem as coisas viscerais, você se pergunta: por que eu? Como assim? De onde surgiram os problemas? Por que minha filha nasceu excepcional? Por que essa doença incurável agora? Por que eu não consigo achar um diagnóstico para o meu problema? Por que os conflitos que eu tenho? Por que eu tive o filho que eu tive? Por que eu tive a mãe que eu tive? Tantas são as perguntas que você não tem como resolver, e aquilo fica encruado, aquilo fica como se você tivesse comido um alimento que você não consegue digerir, sabe? Você passa o dia todo sem conseguir digerir. Quantos de nós guardamos mágoas dos nossos pais? Por quê? Porque nós temos a certeza que os pais preferiam os irmãos. O problema é que os irmãos também acham a mesma coisa. A
Os psicólogos falam que se não tivesse mágoa, se a gente não tivesse mágoa dos pais, os consultórios estavam vazios, mas eles estão cheios. A gente tem muita mágoa, a gente tem muita culpa para jogar em um monte de gente, a gente tem muito sapo que a gente engoliu e que não sabe digerir. E quando você vem para uma casa de oração e você vai descobrir que as doenças congênitas, sim, tem como causa atitudes e equívocos anteriores, e que se são anteriores ao nascimento, só podem vir de outras vidas. Que as antipatias gratuitas, que você não conhece, antes de ver já não ia com a cara, sabe como é que é? Não conheço, a pessoa não precisa abrir a boca, eu olhei para ela já, esse não presta. E ele também acha a mesma coisa. De onde vem isso se não vem dessa vida, se você nunca conheceu? Esses problemas, eles só podem ser resolvidos pelas vidas sucessivas, pela lei de causa e efeito, pela reencarnação. E entendendo os problemas, você tem uma base ótima para mudar de atitude, porque a tendência das pessoas é não fui com a cara, já começa o conflito. Não começa, recomeça. Voltam de novo os mesmos padrões de conflito e você fica pisando no mesmo problema. Já se você entende que trata-se de um reencontro, que a tua doença de agora é a manifestação de uma desarmonia produzida por um ato infeliz de outras vidas, você vai encarar as tuas doenças, os teus conflitos, as tuas antipatias, falando assim, é uma oportunidade de cura, de reformulação dos meus padrões, de transformação interior. É para isso que nós estamos sendo chamados, gente. Parece, e para nós mais superficiais, parece que a gente veio aqui para resolver os nossos problemas. Todo final de ano é o mesmo pedido. Deus, que esse ano, 2018, não tenha guerras, não tenha corrupção, não tenha violência, não tenha problema de saúde na família. A gente não pede isso? Quando que deu certo? Mas a gente continua pedindo a mesma coisa. Nunca deu certo e a gente continua pedindo a mesma coisa, mas na verdade o nosso pedido real, nosso pedido verdadeiro, que deve ser: me dá lucidez para entender o meu problema, me dá coragem para enfrentar e solucionar as coisas. Esse pedido a gente não sabe fazer, a gente quer não ter problema. Hoje nós viemos aqui para que fosse retirado do nosso perispírito uma carga de energias negativas sob a forma de mágoas, culpas, medos, preconceitos, que a gente vem acumulando dessa e de outras vidas. E o passe é ótimo para isso. Todos os serviços da casa, o trabalho de afastamento, de influência, afastamento e reeducação, na medida do possível, de influências espirituais, de reharmonização do corpo espiritual para ajudar na cura física, tudo isso é realmente muito precioso. Mas se você mantém os mesmos padrões de comportamento, é enxugar o chão da cozinha com 3 torneiras abertas. Você imaginou? Você chega na casa de uma amiga sua, ela com um pano, de balde, secando, e aquelas 3 torneiras abertas. Você fala assim: amiga, fecha primeiro a torneira, depois começa a secar. Não precisa ser primeiro. Venham aqui que você vai ter a sua necessidade material basicamente equacionada, pelo menos aliviada. As suas desarmonias, a sua sujeira espiritual, as suas influências vão ser aliviadas e amenizadas. Mas a verdadeira saída, a verdadeira cura, a verdadeira reharmonização, o fim dos conflitos, só pode se dar pela mudança dos padrões que você tem alimentado há muitos e muitos anos. Só pode se dar essa cura através do perdão. E qual é dos serviços da casa que obrigam a pessoa a perdoar? Nenhum. Jesus obriga a gente a perdoar? Ele orienta.
A gente é cristão, a gente perdoa sempre? E fácil? E imediatamente? Ah, não, essa parte não. Eu sou cristão até a lição do perdão, depois eu pulo, aí eu continuo. E a lição do arrependimento e da reconciliação imediata? Reconcilia-te já dos teus adversários. A gente reconcilia, porque não basta pedir perdão, a gente precisa recompor e reconciliar e arrumar aquilo que a gente desarrumou. A gente faz bem isso? Não, essa lição também pulo, deixa pra lá. E assim a gente vai acumulando as nossas sujeiras. Vem para o centro espírita, que é a defesa civil, limpa a sujeira que a gente acumula, daí você volta para casa, volta para a rua e acumula de novo e volta para cá e é limpado. 6 dias por semana é bem bacana, né? Você vai ter um passe 24 horas agora. Vai. Gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. Não leve a sério. Eu sou assistente social e quando eu era estudante, o centro acadêmico fez uma camiseta com uma frase que eu lembro até hoje. E como eu sou recém-formado, né? 1981, está ali recentemente. Lembrar dessa frase é fácil. Não, é uma frase que eu guardo até hoje. É de Fred Maia, um poeta, que ele fala assim: ainda é de pão a fome que abate o homem, quando é maior a fome de abraços. O que traz, o que move a gente é a luta pela matéria, é a busca pelo sexo, a busca pelo dinheiro, a busca pelo poder, a busca pelo prazer. É isso que faz a humanidade sair das suas casas e se movimentar, inclusive para uma casa espírita. Mas qual é maior? Qual é a tua sede de verdade? Lembra do Titãs? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E o Titãs não é espírita, gente. Ele nem estava falando como cristão, mas ele respondia assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer saída para qualquer parte. Vocês também querem saída? Não parece que a gente está num beco sem saída? Nós precisamos achar saída para a gente. E a saída, o valor dos valores, o objetivo da vida, o sentido da existência, a gente pode descobrir na hora que a porca torceu o rabo. Quando você perceber que você tem um diagnóstico terrível. Quem você quer perto de você? O que você vai lembrar na hora suprema da tua vida? Quando você vira a morte se aproximar? A gente lembra de quem? Do carro dourado que eu queria comprar, da casa com mais quartos que o meu irmão que eu queria ter, do cargo que eu queria ter no meu trabalho. Será que é isso que a gente vai lembrar? Por isso que a gente briga tanto? Nada disso tem importante. Isso é o pão que perece. O pão que permanece, aquele que realmente é importante, aquele que a gente vai precisar urgentemente, que a gente precisa mais hoje. Chama-se compaixão, fraternidade, solidariedade, esses exercícios lindos de amor, que são ofertados não só pelo homem de rua, não só pela população pobre do México 70, lá no Sementinha, mas classe média e rico também tem fome, também tem necessidade existencial, tem solidão. Do mesmo jeito, quem dá de comer para esse pessoal todo? Não são só 5 milhões, são 7 bilhões. Quem vai dar de comer para os 7 bilhões? Vocês têm ideia? Hoje aqui, para muito além do palestrista, tem uma corrente lá em cima. Começa com Jesus. E ele tem uma lógica completamente diferente da nossa lógica. A nossa lógica é: quanto mais que eu reparto, menos eu tenho. Então eu não posso ajudar muita gente, senão eu vou ficar como? A lógica dele é: quanto mais eu divido, mais eu tenho. Quanto mais eu divido fraternidade, compaixão e carinho, mais eu vou ter. Como diz Beto Guedes no Momento Iluminado, 1 mais 1 é sempre mais que 2.
É outra lógica. E Jesus vai emanando amor onde quer que ele esteja. Cercado de pessoas com uma grande capacidade de amar, recebem o amor de Jesus e, estimulados por aquela luz, multiplicam a luz. E assim sucessivamente, e chega nos nossos anjos de guarda, chega nos espíritos orientadores dessa casa, do nosso trabalho, da nossa família. Multiplicam, multiplicam, multiplicam. E, gente, sobra mais de 12 cestos de amor. Será que nós estamos prontos para multiplicar também? Será que nós estamos prontos para nos alimentar dessa luz que brota de lá de cima? Ou a gente vai continuar só feito passarinho no ninho? Já viram passarinho no ninho? Aquele bicozinho desesperado, né? A gente vai se alimentar mais quanto mais a gente der de alimento para os outros. Essa é a lógica da nutrição espiritual. Que a gente se abra para a caridade, se abra para a fraternidade, não só dentro do semente, na rua, no trabalho, na vizinhança, no trânsito. Nós precisamos aceitar os convites de fraternidade que são feitos todos os dias para nós. E assim a gente vai se reunir aqui só para fortalecer a nossa vontade de ser fraternos cada vez mais. Ame um pouco mais. É o que Jesus está nos falando hoje. Vocês estão prontos para multiplicar? Boa noite.